Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa estar em nossos corações no momento em que a Ele pedimos que nos dê esclarecimento, ilumine e conduza nesse estudo da tarde de hoje. Foi nos pedido de fazer um estudo sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos ou brandos e pacíficos. Itens 9 e 10, a cólera, que são abordados por um espírito protetor e pelo espírito de Hahnemann, que foi o pai da homeopatia. E o que é a cólera? Dizem-nos os espíritos que comunicam essas mensagens que a cólera é um estado de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Então, o que o Espírito está nos dizendo ali é que a cólera é aquele momento em que nós nos deixamos envolver por toda uma inundação hormonal que nos altera a percepção, que nos faz o sangue fluir à cabeça e praticar atitudes impensadas. Sob influência da cólera, nós estamos numa espécie de transtorno, como ele coloca, demência, ou seja, naquele momento nós não raciocinamos. E quantas tragédias não acontecem exatamente sob a influência desse estado, quando nós estamos nesse momento de demência passageira. Todas as pessoas que estão na Terra hoje em dia, salvaguardados alguns espíritos de natureza mais elevada, têm, em maior ou menor grau, momentos em que se deixam levar por esses sentimentos. É difícil a pessoa que está absolutamente isenta desse tipo de contaminação que a cólera traz. Mas a questão que se coloca é qual é a razão dela. Ou seja, por que nós nos encolerizamos? O homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque eles não obedecem. Está no texto que nós estamos estudando agora. Primeira mensagem, ditada por um espírito protetor de Bordeaux. Então, por que nós nos atiramos? Vamos imaginar que eu esteja tentando consertar alguma coisa, ou colocar ou ajustar alguma coisa, e eu não tenho a habilidade, a sensibilidade para conseguir ajustar aquela peça na outra, o que quer que seja. E eu tento uma vez, tento duas, tento três, e conforme eu vou tentando, aquilo vai me irritando. Num determinado momento, perco o meu controle, e aquilo que eu queria colocar no lugar, um equipamento que eu comprei ou algo novo, eu simplesmente arremesso contra uma parede e destruo. O que eu fiz? Eu me irritei contra uma coisa. Muitas vezes essa destruição vem acompanhada de uma ofensa. Quantas vezes a pessoa se irrita com um animal? Lembremos do nosso querido André Luiz, ao nos contar a história de um acidente ocorrido numa estrada, onde um homem foi atingido fatalmente por um coice dado por um burro, uma mula, que puxava a carroça que ele conduzia. E o espírito responsável por aquele trecho da estrada é chamado
a explicar como ele viu isso tudo acontecer, o que ele teria feito, e ele disse que aquele homem sempre passava por ali e abusava do animal com muita violência, que naquele dia, encolerizado, nervoso, ele ultrapassou os limites, agrediu muito o animal, que finalmente acabou se defendendo com um coice e matando ele. Quantas vezes isso não acontece? Quantas pessoas não se encolerizam, transformam essa cólera em objeto de uma violência extrema, e quando voltam a si, um ente amado morreu. Uma outra pessoa foi atingida, até inconscientemente, um tiro é desferido. Por quê? Olhando essas situações, os espíritos nos dizem que, se nós pudéssemos ver a sangue frio tudo aquilo, e não fosse uma situação trágica, nós veríamos o ridículo muitas vezes. Pessoas que chutam a parede, chutam a cadeira porque tropeçaram. Em outros casos, isso acarreta lamentações que podem durar séculos, porque levaram à morte de pessoas, a um karma negativo criado, a uma prova que foi perdida. E por quê? Esclarece-nos o Espírito, na lição 9, que a base disso é o orgulho. É o nosso orgulho e o nosso não adestrarmos-nos nos sentimentos superiores. Nosso orgulho de não aceitar o que nos contrapõe, de não aceitar sequer o que seja algo que se reivindique como igual a mim. Vivemos um momento assim, nas redes sociais, nas mídias, no dia a dia, todos donos de verdade que não conseguem conversar com pessoas que pensam diferente, levando a um ponto aonde, se a coisa não for dispersada por uma situação do dia a dia, por uma necessidade urgente de se afastar, podem chegar às vias de fato e brigarem por crenças ou convicções das quais muitas vezes sequer têm real conhecimento. Lembremos de Jesus, muitos o fazem, e dizem que Jesus adentrou no templo e afastou os vendilhões, formando um chicote e tudo. Vamos esquecer as divergências que podem haver historicamente quanto ao fato de ter se dado exatamente assim. Mas uma coisa nós não temos dúvida. Jesus jamais foi dominado por cólera. Jamais agiu de maneira irracional. Ele pode ter expulsado os vendilhões do templo, como que estabelecendo um limite, dizendo: vejam, na casa de meu pai, não. Imaginemos que alguém adentra a sua casa para realizar algum mal. Você o expulsa. E o expulsa com atitude firme, se for preciso, em algum caso, até mesmo uma violência pode ser necessária. Mas como isso vai ser feito? Com atitude, com compreensão, não dominado por uma demência. Jesus é o nosso exemplo. Mas nós nos deixamos levar a extremos sem que tenhamos sequer essa justificativa. Simplesmente porque discordam de nós. Simplesmente porque as coisas não acontecem como nós as queremos. E pretextamos de várias formas possíveis, sempre buscando o argumento que melhor se enquadre à nossa necessidade de estarmos certos, à nossa necessidade de submetermos todos ao que nós queremos. Continuando o estudo,
Dizem-nos os Espíritos, então, que a cólera, filha do orgulho que não admite contrariedade à nossa vontade, é o oposto da caridade e da humildade cristãs. É o oposto da caridade e da humildade que aqueles que seguem o Cristo procuram. Voltemos ao Cristo e ao templo. Quantos vendilhões foram agredidos? Quantos se machucaram? O Evangelho não fala de ninguém machucado. Não diz de haver agredido alguém, destruído as bancas, em que se vendia aquilo que corrompia a casa do Pai, os valores fundamentais da própria crença que eles adotavam na época, objeto de escambo e poder e troca de influência. Jesus foi firme, mas não agrediu ninguém. E não se encolerizou. Porque se você está numa atitude firme diante de uma situação, mas não está encolerizado, você consegue parar e ouvir. Você consegue discernir. Você consegue olhar e falar assim, não, peraí. Aqui tem alguma coisa. Ou peraí, atingi o ponto que eu queria. Mas nós não procuramos isso. Porque para nós termos essa condição, nós temos que previamente buscarmos a humildade e a caridade que o Cristo pregou. Ele que foi toda humildade e caridade. Só sendo humildes e caritativos, nós conseguimos agir com firmeza e com amor por aquele a quem nós agimos, e não acusar. E não dizer, você é isso, é aquilo outro. Porque ele está equivocado. Ele precisa de esclarecimento e não de acusação. Talvez nós precisemos de esclarecimentos e não de acusações. E talvez nós queiramos que façam isso conosco. Ajam dessa forma conosco. Porque só o amor é capaz de realmente nos redimir dessa situação. Porque o Espírito Hahnemann vai nos dizer, na segunda lição, número 10, que aqui se trata verdadeiramente da aplicação da lei do progresso. Se nós ainda somos capazes de nos encolerizar, se nós ainda somos capazes de nos atirar com esse ódio, essa raiva, essa capacidade destrutiva demente, é porque nós, enquanto espíritos, temos isso. Não é o nosso corpo que nos impõe isso. Ele é bem enfático em criticar aqueles que acreditam que a cólera é um resultado do nosso corpo. Ah, mas e os hormônios? E o sangue que sobe? Sou eu, espírito, comandando essa reação do meu corpo. Porque se eu não tiver em mim essa tendência, eu saberei me controlar. Lembramos aquela passagem famosa, muito difundida, que narra a história de uma pessoa que, saindo atrasada e por ter brigado em casa, melhor dizendo, ela chega em casa, briga com a esposa briga com a empregada chuta o cachorro sai e morde um homem, o homem chega em casa zangado com isso, e mora com a mãe, briga com a mãe. A mãe vai, lhe serve o jantar, lhe dá um beijo na testa, pede desculpa se fez alguma coisa errada e pede que ele se acalme. E morre ali aquela bomba que foi explodindo em vários lugares. Às vezes nós nos achamos no direito
de na rua, porque alguém faz alguma coisa errada, gritar, xingar, ofender, ou reivindicando a justiça, porque a pessoa está errada, e eu vou e ajo com a pessoa daquela maneira. Maneira bruta, intolerante, colérica. Aquela pessoa vai procurar outras pessoas durante o dia por outros motivos. E o que será que ela vai fazer? Ela vai desarmar a bomba colérica que eu explodi em cima dela? Ou ela vai explodir em cima de outra pessoa? Será que a raiva que eu estou exteriorizando como algo da minha natureza, eu preciso desabafar, eu preciso explodir, eu preciso... Não vai explodir lá na frente? Imaginemos um motorista de ônibus que, dirigindo o ônibus, deixa de parar num ponto que o passageiro pediu. E o passageiro, então, o xinga, o ofende, o agride. O que está acontecendo ali? Ele está colocando em risco a vida de todos os outros passageiros daquele ônibus e aquele próprio motorista. Quantas e quantas vezes essas situações nos visitam no nosso dia a dia, em que nós nos encolerizamos, explodimos e nos justificamos. Somos seres racionais, não temos uma cólera irracional. Não se trata aqui de uma explosão sem sentido, não. Tem motivo, tem motivo. Aconteceu algo, estou no meu direito. Será? Será que eu soube mostrar ao que estava em erro, o erro dele? Será que eu tinha absoluta certeza de que eu não estava em erro? Será que eu consegui dissipar, melhor dizendo, todas as turbulências que o meu orgulho antepôs ao reconhecimento da verdade, antes de formular juízos e agir? Narra-nos Humberto de Campos um episódio muito interessante, em que ele conta que um espírita retornando ao lar, depois de uma noite de trabalho muito bem realizada no centro, com muito proveito, chega em casa, faz a sua janta, faz a sua prece, se sente integrado à espiritualidade superior, vai dormir pensando, eu já estou a caminho da evolução, acredito que talvez não precise mais nem encarnar nesse planeta, estou cumprindo meu trabalho, muito bem, estou tranquilo, e vai dormir. 15 minutos depois, ele ouve um barulho, acorda sobressaltado, pega uma arma que ele tinha na gaveta, imaginando ser um criminoso que adentrou a casa dele, desce as escadas, vê um vulto, atira. A luz se acende, ele não acertou o vulto. Era o pai dele que morava perto, que tinha a chave de casa e que foi lá para buscar alguma coisa. Ele olha para o relógio e vê. 15 minutos depois dele ter ido dormir, se achando um espírito com conquistas, ele foi capaz de chegar a um ponto em que atirou num desconhecido, que podia até ser mesmo um ladrão. Mas será que a melhor solução era logo de cara dar um tiro? Isso tudo acontece porque nós não aceitamos que nos encolerizamos, que nós não aceitamos que nós somos orgulhosos, que nós não aceitamos que precisamos modificar, que nós não aceitamos que podemos estar errados, que nós não aceitamos que as coisas não se comportem exatamente da forma como nós queremos que elas se comportem. Absurdo. Ou que os outros xingamos, ofendemos, apontamos o dedo. Mas nós temos muito mais do que
uma semana de conhecimento do Evangelho. Jesus veio a nós há mais de 2000 anos. E quantos exemplos e situações o mundo nos traz para mostrar a verdade. Há poucos dias vi na televisão um filme muito bonito que mostrava uma cidadezinha nos Estados Unidos, no sul, daquelas onde o preconceito era muito intenso, e um grupo de negros se organizando para demandar uma questão justa sobre uma escola comunitária. E do outro lado, os brancos, racistas que haviam lá, inclusive a Ku Klux Klan, uma organização civil eminentemente racista e segregacionista. E o que a história conta, essencialmente? Que conforme os promotores que queriam realizar aquela alteração na lei para construir uma escola comunitária, uma coisa assim, foram convivendo com aquele rapaz que era o presidente da organização da Ku Klux Klan naquela cidade. E foram se conhecendo. Ele, líder da organização ali, foi se modificando. E quando chegou a reunião municipal para decidir, ele rasga a carteirinha de mais de 15 anos de membro da organização, renuncia à presidência da organização, vota com aqueles que ele antes odiava e passa a ombrear com eles em várias palestras ao longo dos Estados Unidos, defendendo a convivência, defendendo a harmonia, defendendo nada mais, nada menos do que a fraternidade. Mas a fraternidade verdadeira, aquela que nasce do reconhecimento do Espírito, de que todos somos irmãos, e que nos tratar como irmãos não é dizer que é normal um irmão brigar com o outro, se irritar com o outro, se colorizar com o outro e agredir o outro. Acho que o normal é um irmão auxiliar o outro, compreender o outro, buscar esclarecer o outro, amar o outro. Foi a isso que Jesus nos chamou. Foi para essa conquista que ele nos convidou. É o que Hahnemann nos apresenta, quando ele vai dizer que estamos sujeitos à lei do progresso. Então não é o corpo que determina a ação do espírito, é o espírito que influencia o corpo para agir. E aqueles de nós que se acomodam e que acham que está tudo muito bem, está tudo muito bom em ficar desse jeito, estão postergando lições que poderiam ser aprendidas agora. Só Deus sabe a que preço serão aprendidas no futuro. Então, essa lição que culmina com o ensinamento maior de Jesus, de nos dizer: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ou seja, de estabelecer que nós somos aqueles que, no momento em que conquistarmos a mansuetude e a paz, seremos chamados filhos de Deus. Aqueles que, podendo dominar nosso único verdadeiro adversário, nosso adversário não é o outro que pode fazer o mal, porque nós somos espíritos imortais. Temos o direito de nos defender. Temos o direito de defender as coisas justas e as coisas importantes. Não temos direito de fazer o mal a pretexto de nos defender. Há uma diferença. A diferença é justamente o equilíbrio que deve pautar as nossas ações. Agir para impedir que o mal se prolifere. Agir para impedir que o mal aconteça. Agir para reduzir a extensão do mal praticado. Mas nunca agir para disseminar um mal menor a pretexto de combater um mal maior.
Não existe isso. Jesus nos exemplificou que só o amor é capaz de verdadeiramente transformar o nosso mundo, transformar a nós mesmos. E é esse o compromisso a que estamos sendo chamados nesses tempos que vivemos. Porque não faltam aqueles que querem fazer com que todos se percam, com que todos nós nos desviemos do caminho que estamos buscando quando nos tornamos espíritas, quando entendemos que somos espíritos imortais habitando um corpo de carne transitório, quando entendemos que temos pela frente uma imortalidade que visa a comunhão com o Pai, que é todo amor, bondade e justiça. Se não tivermos absolutamente certos e seguros da nossa causa, do nosso equilíbrio diante dela, da nossa atitude perante isso, melhor não fazer. Porque as consequências espirituais são enormes. Tivemos o exemplo de Gandhi, que para libertar a Índia abriu mão da violência e se fez vítima da violência. Mas adquiriu tamanha grandeza espiritual que cada jejum que ele fazia obrigava o país inteiro a parar de expectativa. Então, o convite dessa lição, o convite dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro. Se nós queremos ser listados como as ovelhas que passarão à direita do pastor que é Jesus, se nós queremos superar o nosso passado de orgulho, de arrogância, o momento é agora. Nada acontece por acaso. O fato do Brasil e do mundo estar passando por essas situações extremas não é acaso. Não existe o acaso. Jesus nos convida à escolha. A escolha entre o medo, entre o orgulho, entre a prepotência e a fraternidade, a humildade, o amor. E muitas vezes nós dizemos, não, mas o amor não vai conquistar nada. Já estou escolhendo o meu lado. Não é o lado de Jesus. Não é o lado que vai fazer o planeta se transformar. Porque ele vai se transformar em mundo de regeneração. A pergunta não é essa. A pergunta é, nós vamos estar nele? Ou nós não vamos conseguir nos desvincular de todo esse orgulho que nos faz ficar dementes muitas vezes, a ponto de partir para agressões, para violência contra animais, contra coisas. Essa demência temporária. E com isso, abrir mão absolutamente daquilo que nós somos. Espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, que Kardec nos mostra como uma imagem de pano de fundo, que é o nosso destino, que vai se realizar inevitavelmente. Então, se agora não é possível total controle, que se conte um pouco, conte-se de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 100. Alguém fala alguma coisa que nos deixa irritados. Às vezes eu olho no Facebook, na internet, vejo algum comentário, alguma coisa assim, eu vou falar. E minha estratégia é escrever muito. Escrevo. E vou dizendo tudo. Ao final, normalmente eu já me acalmei e apago tudo. Apago por quê? Porque eu não tenho que responder nada.
Porque se aquilo me levou a esse estado de espírito, eu não vou responder tranquilo, eu respondo, e vem uma resposta não tranquila, eu volto para o meu estado anterior. Faça-se uma prece por aquela pessoa. Ore-se por ela. E ore-se por nós também, para nós termos mais compreensão. Oremos sempre reunidos a Jesus e nunca estaremos mal. Nunca estaremos do lado errado. Nunca estaremos em posições equivocadas. Se nós conseguirmos o estado de humildade e de caridade que nos coloca propensos a isso. Humildade para aceitar que nós podemos estar errados, para não colocar nossas crenças acima da possibilidade de erro, colocando acima delas apenas a verdade que Jesus nos ensinou, da nossa fraternidade, do amor. E caridade, por sentir para aquele a quem nós vamos falar, ainda que se oponha a nós, vê-lo como nosso irmão e tentar sinceramente ter amor por ele. Fora disso, melhor ficar calado. Beber água, como no filme do Nosso Lar. Abençoado remédio e controlar a nossa cólera, aguardando que inevitavelmente a lei de Deus, porque essa é irrevogável, e essa garante que tudo acontece segundo ela. Não há epidemia, não há governo, não há política que evite que a lei de Deus se cumpra no seu iota e no seu tio, como disse Jesus. Nenhum tio, nenhum acento, nenhuma letra da lei de Deus vai ser modificada pela vontade do homem. Pensemos nisso e agradeçamos profundamente ao Mestre Jesus esses momentos de reflexão para todos nós, porque todos, ainda estando na Terra, somos espíritos que temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas para serem vencidos, mas com a ajuda deles, com fé, que às vezes fraqueja, às vezes nos abala, às vezes nos faz sentir quase desfalecentes, mas esperando, confiando, sempre reacende, sempre nos acalenta, o socorro vem e nós seguimos adiante. Agradecemos aos amigos espirituais da casa de André Luiz. Agradecemos ao Pai Celeste. E agradecemos a todos por esse momento de reflexão. Muita paz.